Sem delongas, vou chamar a doutora Abadia, uma das grandes experiências brasileiras no tratamento da doença da acalásia, do megaesôfago. A Abadia tem um centro em Uberlândia, para aqueles que não conhecem, é uma expertise nessa área, motilista ímpar nesse Brasil. Eu gostaria, Abadia, que você entrasse um pouquinho com o Conrado no confronto. Será que realmente o Conrado consegue dar para você, motilista, a resposta e você consegue, motilista, com a manometria de alta resolução, consegue definir para ele a extensão que ele vai ter que fazer o seu poema? Contigo, meu bem. Obrigada, Fábio. Obrigada ao Grupo NAFAD. Um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre a acalásia. Aqui, as grandes questões nossas, desde o início, elas se passam muito na acalásia do paciente chagásico. Durante muitos anos, e a gente já acompanha esses pacientes há mais de 10 anos, durante muitos anos, nossa maior frequência de acalásia aqui na região era a acalásia chagásica, né? Hoje que a gente é um pouco mais referência e que a gente recebe, consegue com a manometria de alta resolução dar um diagnóstico mais precoce da acalásia idiopática, então a gente começa a ter um número maior de acalásia idiopática e também porque os nossos doentes de Chagas estão envelhecendo, nós felizmente não temos transmissão mais de doença de Chagas, então hoje a gente está invertendo, a gente está tendo mais pacientes ou quase igual o número de pacientes com acalásia idiopática e acalásia chagásica. E o chagásico, Conrado já teve a oportunidade de estar aqui conosco algumas vezes, e o chagásico, para nós, ele é um grande desafio, porque a gente sabe que o chagásico, fisiopatologicamente, ele perde a inervação inibitória e a inervação excitatória. Então, o que eu tenho aqui? Muitas vezes eu tenho meu paciente mais idoso, às vezes cardiopata, já com um megaesôfago ali grau 3, às vezes até mais do que isso, e com um esfíncter que não é muito hipertônico. Ele não relaxa, a gente consegue agora com a manometria de alta resolução documentar isso na maior parte das vezes, mas é um paciente que tem um esfíncter pouco tônico, não é aquela hipertonia. A impressão que nos dá é que a disfagia dele é muito mais pelo corpo esofágico, pela falta do tônus, pela falta de pressurização, do que propriamente pelo esfíncter inferior do esôfago. Então, assim, eu sei que teve uma época que você preferia o poema em pacientes com megaesôfago pequeno, grau 1, grau 2, e eu queria saber como é que está hoje, Conrado, se você tem feito, particularmente nesse grupo de pacientes, o chagásico com megaesôfago ali grau 3. Como é que tem sido a sua experiência com o POEM nesses pacientes? A minha experiência nesses pacientes é que, primeira coisa, o chagásico, ele não tem peristalse e ele tem um esfíncter que relaxa pouco, que é um esfíncter em pouca pressão, mas que não relaxa. E que, para mim, a conduta é fazer a miotomia. Teve uma época que eu andei fazendo miotomia dupla, eu acho que eu cheguei a fazer aí em Uberlândia um caso de miotomia dupla, e depois eu deixei de fazer miotomia dupla, até pelo trabalho que dá, mas o paciente com acalásia por Chagas, o resultado da cirurgia, o que você conseguir de ganho no ECAR já é satisfatório. E a minha conduta é fazer miotomia endoscópica. Uma coisa que tem é que eu não vejo, porque no paciente com Chagas, com acalásia por Chagas, não tem necessidade de você fazer uma miotomia longa. O que ele tem comprometido é só o esfíncter. Você faz uma miotomia, faz o túnel, faz uma miotomia curtinha, não precisa descer muito no estômago, no máximo 2 centímetros, você resolve o problema do doente. Aquela miotomia longa, é por isso que eu te digo que minha miotomia hoje é de acordo com, primeiro, com a manometria e, segundo, com a necessidade do paciente. E Chagas, quase todas são assim. Miotomia curta, interessando só o esfíncter, só o aparelho esfincteriano, que você consegue resolver. Porque se você fizer uma miotomia longa, você
pode e deve até aumentar a tortuosidade do esôfago distal. Vai diminuir o tônus de onde não tem e o esôfago deita um pouco mais. Então, quem estiver pensando em fazer miotomia em paciente com chagas, a miotomia é só de esfíncter inferior. Ok, Amado, muito obrigado. Daqui a pouco eu volto para ti, Abadia. Na FAD é isso, é ping-pong. Vamos unir o Brasil com essa nova motilidade. Vou chamar o Rodrigo, que para muita gente, o Rodrigo, eu gostaria que você, com o Jofre, tocasse uma bola, porque Jofre trouxe a classificação do avô dele, 1, 2, 3, que é essa evolução 1, 2, 3, 4. A motilidade na Chicago traz para a gente 1, 2, 3, que muitas vezes não é a progressão disso daí. Às vezes você pode imaginar que o 1 é muito mais avançado do que o 2, e a 3 seria a calásia vigorosa. Realmente é isso? Como é que vocês dois conseguiriam definir isso para nós? Grandes motilistas, Rodrigo é de Piracicaba, outro centro de referência no tratamento da calásia, e um outro grande motilista do nosso NAFAD. Depois eu queria fazer uma pergunta para a Jofre, depois. Daqui a pouco. Aguarde um pouquinho. Rodrigo, é contigo. Obrigado, Fábio. Agradeço a Carla e ao Fábio pelo convite, né? Uma honra poder debater com gente tão competente, tão reconhecida aí no cenário da gastroenterologia, nacional e internacional, né? Eu vou começar, Fábio, fazendo uma pergunta que privilegia os motilistas que estão nos assistindo. Eu acho que deve ter muitos colegas que fazem exames de motilidade na sua prática, aí nos seus hospitais, nas suas clínicas, e esse grupo está crescendo muito, e isso se deve, em grande parte, ao esforço de vocês, né? Então, tem muitos jovens, muitas pessoas que estão iniciando nesse campo recentemente, e que eu acho que têm dúvidas muito práticas na execução desses exames. Então, antes de partir para a classificação de Chicago, que eu acho que é um bom debate, né, a gente abordar isso daí, as limitações da classificação de Chicago na calásia, eu vou fazer primeiro para o Dr. Jofre Neto uma pergunta de cunho muito prático, muito prático. A gente sabe que o exame do paciente com acalásia é um dos mais difíceis, né, a manometria esofágica. Esse paciente é aquele paciente que você vai passar a sonda, ele está com o esôfago cheio de resíduo, então ele regurgita, ele vomita, tosse, e muitas vezes ele tem um esôfago dilatado, tortuoso, a gente tem alguma dificuldade de avançar com essa sonda para a câmara gástrica. Então, eu queria saber do Dr. Jofre Neto sobre a perspectiva do motilista já experiente, quais as dicas que ele pode passar para quem está iniciando, e em que situações ele lança a mão da endoscopia como um artifício para utilizar, para passar essa sonda para o estômago, para permitir a realização do exame, e se ele faz isso, qual protocolo ele segue? Qual sedação? Quanto tempo depois da endoscopia ele espera para poder iniciar o exame manométrico? Bom, boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. No nosso laboratório de motilidade, geralmente a gente tem 2 perfis de pacientes. Aquele que está numa investigação de disfagia, ele ainda não tem o diagnóstico fechado, então esse geralmente ele está num processo inicial. Esse paciente, muitas vezes, ele ainda não tem um raio-x contrastado, ele tem uma manometria que às vezes é normal, às vezes com estase salivar, então ele está naquele processo investigativo. Esse não apresenta muitas dificuldades e assim, a gente vê que nem sempre a gente acha a acalásia direto na classificação de Chicago, né? Às vezes você vê aí um paciente que tem uma obstrução da junção esôfago-gástrica, tem uma peristalse intermitente, que seria aí um espasmo esofagiano, você faz um acompanhamento manométrico, daqui a pouco ele vai perdendo a peristalse, então assim, isso, muitas vezes, você não consegue enquadrar em um nem em outro. Então, esse é um perfil de paciente que tem muita investigação de disfagia. E temos outro, que é aquele paciente que já tem um diagnóstico estabelecido, ele fez uma endoscopia, tem um esôfago dilatado, ele fez um raio-x contrastado, ele tem um grau de dilatação. Então, nesse entram as particularidades que você falou. O paciente que, quando, assim, as meninas aqui são orientadas, quando ele já tem o diagnóstico, eles mandam uma foto do pedido para a menina.
Quando está escrito mega grau alguma coisa, ou que já tem raio-x, esse a gente segue um protocolo de dieta líquida 3 dias antes e a gente pede para usar, às vezes, Coca-Cola. Então, o esôfago, às vezes, limpa bem e aí, geralmente, quando faz esse protocolo, não tem problema com o esôfago sujo. Agora, com a passagem da sonda, eu sempre tento às cegas, mesmo que tenha algum grau de dilatação, assim, eu tenho 50% de chance de conseguir, ou passo ou não passo. Mas o nosso serviço de endoscopia é anexado com o serviço de motilidade. Caso eu não consiga passar, eu veja que na sonda, na manometria, eu tenho aquela imagem de espelho, que é a sonda que dobrou, aí eu levo ele para a sala de endoscopia e, geralmente, com os anestesistas aqui, a gente faz só o Propofol. Não usa nem midazolam, nem opioide. Propofol tem uma meia-vida curta, e aí a gente posiciona sob visão direta, eu mesmo faço o posicionamento, e aí eu espero na faixa de 2 horas depois dessa sedação, e aí o paciente já tá em condições de fazer a manometria bem acordadinho. Eu acho que é isso aí. Vamos aguardar um pouquinho para falar sobre Chicago, tá? Para a gente poder dar andar. E determinado dia, estávamos num dos mutirões do NAFAD. O NAFAD faz mutirões por um lema chamado Por um Bem Maior, no qual a gente faz exames de motilidade para a população onde a gente faz os nossos cursos. O professor Joffre colocou para mim uma frase que sintetiza tudo aquilo que a gente está fazendo aqui. E eu gostaria de falar isso para ele. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, isso é o que eu aprendi com o Galvão, o que Galvão faz. E, professor Joffre, eu gostaria que você viesse para a gente trazer toda a sua experiência e tudo que você imagina que a gente pode fazer de novo pela Acalásia. Professor, contigo. Bom, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Em primeiro lugar, eu queria expressar minha gratidão e minha alegria de poder estar participando desse debate do NAFAD. O NAFAD tem se constituído aí um grupo extremamente vigoroso, dinâmico, entusiasmado, e que tem difundido muito esse lema da Cora Coralina, né? Transmitindo o que sabe e aprendendo com o que ensina. Foi muito interessante ver as apresentações, que mostra para a gente como a medicina evolui ao longo do tempo pelo trabalho exaustivo de muita gente que vai cada dia construindo um pouquinho, ou num tijolo na construção dessa casa. Vocês falaram de cirurgia de Heller. Heller é um alemão do início do século XX, né? O termo Acalásia, ele vem a partir também do início do século XX. Antigamente era chamado de cardiopado. 50 anos depois se definiu a primeira etiologia que pudesse mostrar que a acalásia não era uma doença só, mas, na verdade, uma síndrome, na qual várias coisas poderiam levar à desnervação. E uma coisa que chama a atenção, você mencionou a classificação radiológica, que sempre nos orientou no tratamento, né? Como o Galvão dizia, além do professor Pinotti, não avançado e avançado, e hoje entrou essa ideia de acalásia tipo 1, 2, 3, e que, para quem está acostumado 1, 2, 3, 4, no sentido de um caminho, agora virou, né? E, na verdade, o Chicago 3 começa e depois chega no 1, e a ideia vira... Então, isso às vezes fica meio contraintuitivo. Então, ele começa no 3, e há uma tendência dos casos mais dilatados, que corresponde à acalásia clássica tipo 1, que é onde você não pega essa pressurização. O Galvão mostrou exatamente essa ideia que a coisa não para. Vocês veem que o POEM começou há 10 anos no Japão e aqui em Recife. Vocês veem a grande contribuição que o Dr. Conrado tem dado a esse tema no mundo, colocou Recife no cenário mundial. E aqui, Conrado, você apresentou, vai um desafio, você apresentou aí o consenso europeu. E a Badia, que também tem o mesmo tipo de paciente que a gente tem, as aflições que a gente tem, Conrado. E aí vem a pergunta, é o seguinte, será que nós poderíamos salvar algumas esofagectomias naqueles pacientes com megaesôfago chagásico um pouco mais avançado? Um dólico, você já fez
põe indólico, dá para ou não dá para fazer? Quer dizer, até que ponto eu posso ir, né? Ou eu vou ficar nessa alternativa? Eu queria te ouvir. E aí, Galvão, você, na sua opinião pessoal, você acha que essa sutura, essa fundopexia que está vindo por aí, vem para ficar? E como você ensina muito, e eu reconheço, eu me lembro quantos anos eu encontrei você pela primeira vez em João Pessoa, num curso de motilidade, e eu fiz um prognóstico. Esse rapaz é um gênio, ele vai longe. E o prognóstico se cumpriu. Você que ensina muito, como é que é a curva de aprendizado para se ensinar POEM para os jovens endoscopistas que estão se iniciando? Eu queria ouvir vocês aí, muito bom. Muito obrigado por essa oportunidade, Fábio. Deixa eu começar aqui, depois eu passo para o Conrado. Professor Jofre, que palavras bonitas, que, como sempre, que coisa... Botou a gente no devido lugar. A primeira que você perguntou foi dessa fundoplicatura. Bom, sabe quem perguntou também disso aí e achou muito esquisito? Está no chat aqui, o André Brandalize, nosso amigo lá de Campinas, cirurgião, categoria, os melhores que eu conheço. Fique bravo não, André. É que é o seguinte, acho que a falha foi minha, porque não teve tempo suficiente, mas aquela fundoplicatura é feita no POEM. No final do POEM, não é uma fundoplicatura com intenção de ser fundoplicatura para tratar refluxo. É para resolver e melhorar o negócio do POEM. É bem limitada. Ela é muito avançada, ela está no começo, está sendo feito no Japão, porque esse porta-agulha é específico da Casa Olímpica, não tem canto nenhum mais, tá isso. Com relação ao treinamento, professor, é impressionante, Conrado pode falar mais do que eu, o que eu tenho visto aqui nos cursos que a gente faz no SGE e lá na Europa, é que se a pessoa que a gente vai treinar tem as habilidades, tem a técnica de endoscopia avançada, não é difícil. Só eu vou dizer para o senhor qual é a grande dificuldade. É treinar gente mais ou menos na minha idade, que já está avançado, que já faz muita coisa, porque o mais novo, ele não tem ideia do que é o perigo. Então, como isso, o Conrado mostrou para a gente, como é seguro, tranquilo, se ele tiver uma mão boa, tiver uma cabeça boa, tiver um bom tutor, o que não tem experiência, mas que faz endoscopia avançada, vai muito melhor do que aquele tipo, vamos ver, eu, por exemplo, que eu demorei bastante tempo, porque eu era travado, porque a gente fazia SD, a gente fazia o Duslenker, tudo. Eu falava, eu vou entrar no mediastino, eu vou fazer uma endoscopia do coração, eu vou lascar o pulmão do cara. Isso trava, porque tecnicamente, se manter na técnica, no plano, na tranquilidade, e entendendo que você vai chegar lá, porque assim, o que a gente mostra no vídeo, né, Conrado, é muito tranquilo, mas na hora que dá uma sangradinha, é onde você sabe que você tem que fazer ou não. Mas se seu tutor for bom, e eu acho que vai muito, muito tranquilo. O que eu vejo assim, que com 4, 5, principalmente nos Estados Unidos, 4, 5, 6, os caras começam a fazer. Mas é o POEM de gringo, que tem alguns lugares do Brasil que faz aqui. É POEM para gastar dinheiro, é POEM para usar um bocado de coisa. Como o Conrado faz, vamos perguntar a ele para que lado vai isso aí. Conrado, com você. Peraí, antes de entrar no Conrado, me permite mais um desafio, Conrado. Você mostrou o Congresso, o consenso europeu. Nós, brasileiros, temos uma particularidade, uma experiência grande. Você está desafiado a liderar o consenso brasileiro no tratamento em 2020, a partir daí. Com você, Conrado. Jofre, falar com você, para mim, é uma honra. Você não sabe a alegria que eu sinto em vê-lo, em revê-lo, e todos aí, não é? Agora, eu quero dizer uma coisa, que o treinamento para fazer POEM é uma sequência. Primeiro, o cara tem que começar a fazer pequenos procedimentos e depois vai avançando. E que eu noto que o endoscopista, muitas vezes, ele está preocupado em fazer POEM. Primeiro, ele tem que treinar, ter domínio sobre o aparelho. O POEM é um procedimento anatômico e exato.
Você tem que ter domínio sobre o aparelho. Depois que você tiver essa consciência e tiver já feito ISD, mucosectomia, diverticulotomia de Zenker, o POEM vai ser muito fácil para você. Você tem que ter domínio sobre o aparelho, tem que conhecer a anatomia, não é? E tem que estar habituado a conviver com complicações. Sangramento, perfuração, os pneus, né? Da pneuma de tudo. E, a partir daí, você estando ao lado de uma pessoa que está habituada a fazer, a consequência natural é fazer. Eu dou um exemplo disso, Haroldo aí em Uberlândia está fazendo muito bem, doutora Daniela Milhomes aí em Goiânia, né? Todas aprenderam comigo e hoje são pessoas que têm condições de fazer e ensinar. Não é isso? Ok, Conrado, muito obrigado. Agora, um momento empolgante. Chamo vocês, nossa querida rainha Carla Granja. Ela vai fazer um bate-bola com vocês, extremamente rápido e objetivo. Vamos direcionar perguntas e respostas rápidas como um POEM. O POEM dura 1 minuto hoje, então é com você. Carla Granja, nossa rainha da motilidade, por favor, conduz a partir de agora. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Parabéns pelas aulas, eu acho que essas aulas foram muito esclarecedoras, foram, assim, quem não teve contato com o POEM agora entende muito bem, com a nossa manometria de alta resolução, que eu sou suspeita para falar, porque realmente eu acho que é uma tecnologia que veio para ajudar bastante, principalmente esses pacientes com acalásia, né? Então, nós temos algumas perguntas de vários colegas aqui do Brasil inteiro, e vamos lá. Eu queria perguntar e passar para o Rodrigo aí, para o Jofre, rapidamente, o que eles acreditam, assim, nós vemos diferenças na manometria de alta resolução entre o paciente chagásico e o paciente que tem apresentar acalase idiopática, e eu gostaria que o Jofre, a gente discute isso, às vezes, várias vezes, manda exame um para o outro nos dias, e ele me mostrando casos que ele observa dos pacientes com acalase chagásica. Então, queria que ele falasse um pouco mais sobre essa experiência que ele tem, grande aí, com o paciente chagásico, nas diferenças que a gente, às vezes, observa na alta resolução. E o Rodrigo aí em Piracicaba, que também faz, o que ele tem observado aí ao longo desse tempo. Vamos lá. Boa noite, Carla. Boa noite. Bom, aqui no estado de Goiás ainda é muito comum a doença de Chagas, e assim, eu raramente observo uma acalásia tipo 3 nos chagásicos. Como a Abadia falou, o chagásico é aquele que perde todos os neurônios, inibitórios, excitatórios, ele é aquele esôfago que não contrai, aquele esôfago que vai dilatando com o tempo, aquele esôfago frouxo. E às vezes ele é frouxo, e ele é frouxo a ponto de eu não conseguir captar a pressão do esfíncter. Ele chegou a dilatar embaixo, então o esfíncter está frouxo, eu tenho uma pressão, um esfíncter hipotônico, próximo de zero, e aí eu vou calcular o relaxamento ele compara a zero, então ele fala que relaxa, né? Assim, na verdade, não é que o IRP é normal, é porque eu não consigo captar uma pressão para dizer se ele diminuiu ou não. Então, eu tenho, como já viu o professor Viebig falando, às vezes eu faço uma manometria num cano de PVC. Eu não capto pressão de esfíncter, eu não capto pressão de corpo. Então, é isso que só o esfíncter superior e a faringe que a gente vê aí. Então, eu acho que essa é uma característica própria do chagásico. É aquele paciente que tem uma evolução gradual e, às vezes, quando a gente faz a manometria, já não capta nada, nem esfíncter. Rodrigo, sua experiência aí. Bom, eu estou em Piracicaba já há 17 anos, mas eu sou de Uberlândia, fui colega quase contemporâneo da Abadia, a Abadia foi minha R+,
fiz residência de gastroenterologia lá, mas eu não tenho a experiência da motilidade lá, né? A gente fez teve o primeiro contato, tanto eu quanto ela, em Ribeirão Preto, né, Abadia? E depois seguimos outros caminhos. Aqui no estado de São Paulo, eu quase nunca vejo chagásico. Eu tenho só a acalase idiopática, então essa é uma experiência que eu não tenho. Eu não sei se Carla costuma ver aí na sua rotina, mas eu quase nunca vejo. Não, em São Paulo, eu brinco, sumiram os pacientes, né, de acalásia, virgens de tratamento, então, praticamente a gente não tem, a gente tem muita doença do refluxo, muita bariátrica, pouca acalásia. Então, a gente vê pouca, por exemplo, acalásia tipo 3, mas a gente vê menos ainda o chagásico em São Paulo capital, né? Realmente, outros Minas Gerais, Goiás, são grandes centros de estudos. Eu já convidei, já falei para o Jofre que ele tem que liderar um estudo a parte de motilidade em pacientes chagásicos e publicar, porque com certeza vai ser uma coisa que vai ser única no mundo inteiro. A gente tem uma experiência que o mundo inteiro não tem em acalásia, que é uma acalásia diferente, que é a acalásia chagásica, né? A outra pergunta que a gente tem aqui, existe, Galvão, o Lucas Marques está perguntando, existe algum trabalho com POEM e TIF? Oi, Carla, tem sim. O cara que eu mostrei o vídeo, o Ken Chang, da Universidade da Califórnia em São Francisco, ele está fazendo isso aqui, tem uns 2 ou 3 centros fazendo. Não tem nenhuma série grande, e assim, eles têm feito em refluxo pós-TIF, e tem, que a empresa também está querendo fazer, estou acabando de montar, vamos botar no clinicaltrial.org, acho que ia botar esse ano, vocês já botaram, que é fazer... Conrado, você não fique tremendo de raiva, não. Não vá convulsionar. É fazer POEM, Carlinha, americana, e fazer um TIF depois, Abadia. Imagina que isso aí dá uns 3 carros, fácil. Mas, assim, vai funcionar. A fundo aplicatória do TIF é boa, ela está sendo bem referendada, vai chegar no Brasil esse ano. Nos Estados Unidos, eles têm um CPT Code, que é a mesma coisa que o código AMB, para uso de, mais ou menos como se fosse indicação de cirurgia anti-refluxo, mas, assim, eu vejo isso aí a custo, né? Mas, assim, eu acho que vai ser bem efetivo, que pode pagar. E novidades, né? A gente está aí... Eu acredito que na acalásia, a gente... não tem, né, exatamente aquilo que tem 100% de resultado, realmente a gente não tem um tratamento, é uma melhora da disfagia. Ontem, a gente conversando, o doutor Conrado falou uma coisa muito interessante, nunca fiz um POEM igual ao outro, ou seja, cada paciente é um paciente, e a gente vê isso no nosso dia a dia. A minha tese de mestrado também foi em acalásia, e graças ao professor Jofre, nós vimos aí bastante acalásia durante todo o período da residência e tudo, e cada paciente é um paciente, cada esôfago é um, e eu acredito que existe espaço para as técnicas muito bem indicadas e para a condição de cada paciente, né, desde que seja feito por quem sabe fazer e seja muito bem indicado. Doutor Conrado, existem algumas perguntas aqui para o senhor. O Gustavo Benevides pergunta que ele se preocupa, gostaria de saber se a longo prazo o refluxo em quem faz POEM pode vir a ser uma complicação, até pode complicar devido ao refluxo, o paciente pode apresentar complicação devido ao refluxo. E a outra pergunta é do Raimundo Sotero, que ele se preocupa com relação à alta precoce, por quanto tempo o senhor dá alta para esses pacientes, como que é a sua rotina aí nesse sentido? Primeira pergunta, o refluxo é realmente uma preocupação. 12% dos meus pacientes passam a tomar o omeprazol. 12% dos meus pacientes passam a tomar IBP. Segundo, a alta, habitualmente eu dou alta no 3º dia, mas eu tenho sugerido aos doentes que vêm de fora ficar um pouco mais tempo aqui. Por quê? E uma coisa que eu estou notando é que alguns doentes fazem derrame pleural
inflamatório e que eu trato com uma punção no ângulo da escápula e resolve o problema. Mas a resposta é essa. Os doentes têm alta no terceiro dia, dieta zero no primeiro dia, líquida de prova no segundo, líquida total, e o pastoso já vai comer em casa. Pode ser que o doente, no quarto ou no quinto dia, faça um derrame inflamatório pleural. Devem estar por perto. O tratamento é a punção. E o refluxo é uma preocupação, sim. Galvão está falando aí de fazer válvula anti-refluxo. Eu acho essa ideia fantástica. O problema é que eu fujo de tudo quanto é caro. Tudo quanto é caro. Por quê? Os meus pacientes são pacientes públicos, são pacientes de plano de saúde, a grande maioria. Doente privado é muito pouco. E a funduplicatura feita por laparoscopia é muito rápida, é muito boa e é barata. Se vier alguma coisa para concorrer com a funduplicatura laparoscópica, eu estou dentro. Mas, enquanto não, eu vou ficar só no clube dos contemplativos. O esquema é esse, Conrado. Os resultados são bons, tipo igual. É só questão de custo. Lá é coberto pelo convênio. Aqui, não sei. Acho que não. Vamos ver. Qual tem sido o tempo médio do procedimento, Conrado? As pessoas, tem vários colegas perguntando aqui. Pois é. Por exemplo, eu posso falar disso porque no último Congresso Brasileiro eu fiz um poema ao vivo em 14 minutos, e fazendo e falando. E eu tenho feito até em 12, 13 minutos, sem prejuízo do procedimento, correndo tudo normal. E a outra pergunta que existe também é se o senhor faz algum tipo de acompanhamento no pós-operatório, depois desses pacientes, com manometria ou com esofagograma, como que é essa rotina também, com relação a esses pacientes que são submetidos ao POEM? Olha, todo doente, após o terceiro mês, o terceiro ou quarto mês, deve sim fazer uma manometria e um esofagograma. O acompanhamento é esse, manometria e esofagograma no pós-operatório. Tá, excelente. Fábio, Galvão? Antes disso, posso jogar uma perguntinha de volta para vocês enquanto grupo? Assim, exame que não modifica a conduta não deve ser feito. Então, assim, quando é que a gente vai chegar? E a pergunta é assim mesmo. O que é que vocês acham? Quando é que a gente vai chegar no ponto de que a manometria vai delimitar para o Conrado, para mim, o quanto é que a gente tem que fazer a miotomia? De que lado a gente vai ter que fazer a miotomia? Qual a extensão dessa miotomia? E se ela vai dar o prognóstico, você vai fazer uma miotomia e olha que esse negócio aqui vai dar certo, não vai dar e tudo. Vocês acham que a gente está caminhando para subtipos disso aí, que a manometria de alta resolução, com mais canais, com mais evolução, não sei, me digam aí, vai conseguir orientar a conduta? Galvão, a manometria já orienta. Hoje em dia, quando o Heller preconizou a primeira miotomia, ele preconizou 6 centímetros no esôfago e 2 no estômago. Hoje em dia, para mim, isso não tem mais valor. Eu me oriento pela manometria e eu advogo a ideia de que, eu defendo a ideia e eu ponho em prática de que a miotomia deve começar 1 ou 2 centímetros acima do primeiro segmento espástico do esôfago. A manometria é quem me dá essa orientação, sim. E a manometria no pós-operatório, eu acho que o mais importante no pós-operatório é você aplicar o score de ECA antes e após. Mas a manometria me dá números. O quanto você conseguiu derrubar de pressão no esfíncter inferior do esôfago. Agora, e porque se o doente for sintomático, na hora de reintervir, eu me baseio mais no esofagograma, por incrível que pareça, apesar de que a manometria me dá a quantificação de quanto a minha cirurgia foi efetiva. Mas
a manometria, a aplicação do score de ECAR e o esofagograma são os exames que eu faço no pós-operatório. Habitualmente, nós temos que fazer o acompanhamento da forma como nós temos disponível, né? Se nós formos falar atualmente em medir a miotomia, em trabalhar com a miotomia, em termos de melhor exame, o que está sendo visto é o endoflip, que é a planimetria que o Joffre mostrou na aula dele, que ainda não está disponível no nosso país, mas que ela permite essa dosagem dessa miotomia, tanto endoscópica quanto cirúrgica, e com precisão bem interessante. Só que isso a gente não tem disponível. Então, o acompanhamento, ele tem sido feito exatamente como o Dr. Conrado colocou. Nós acompanhamos esses pacientes, fazemos sempre a manometria esofágica, se disponível, preferencialmente, como já foi dito aqui, exatamente pelas vantagens que tem o paciente com acalásia, a manometria esofágica de alta resolução, mas eu gosto sempre de enfatizar que se não tem disponível alta resolução no seu serviço, é fundamental que esse paciente faça a manometria esofágica antes, né? E aí, o esofagograma, então, são exames que se complementam, que mostram nuances diferentes da mesma doença e do mesmo paciente. E depois, esse paciente tratado, ele é acompanhado exatamente dessa forma. Nós também gostamos muito do esofagograma, ele nos auxilia muito na visualização do formato do esôfago, da estase, né? E a manometria também, para quantificar aí o relaxamento desse esfíncter e a pressão residual desse esfíncter pós-tratamento. Então, eu acho que tudo isso se junta em benefício do paciente. O que a gente tem disponível, que a gente pode usar para o paciente de uma forma mais eficiente e com um custo melhor, eu acho que é o ideal. Né? Fábio, Fábio, eu queria voltar um pouquinho aqui na discussão em relação ao refluxo pós-POEM. Quando a gente acompanha a longo prazo esses pacientes pós-dilatação, esses pacientes também têm muito refluxo. Então, a gente tem até uma frase que a gente fala aqui, que a gente fala assim, que a dilatação que funciona, ela é refluxogênica. Então, esses pacientes, tem até um estudo da doutora Eponina, de alguns anos atrás, em que ela mostrava uma frequência muito alta de refluxo em pacientes pós-dilatação. E um refluxo, inclusive, com uma característica até mais de maior gravidade, porque ele é um refluxo que clareia mal. Como esse esôfago é um esôfago com uma dismotilidade, então ele é um refluxo que clareia mal. Então, o que a gente costuma fazer, né? Eu costumo fazer bem individualizado. Se eu faço a endoscopia de controle desse paciente, ou pós-dilatação, ou pós-POEM, e eu observo que ele tem ali realmente uma hiperemia, uma ou outra erosão ali no esôfago distal, mesmo que esse paciente não tenha queixa de pirose, eu tenho mantido esse paciente com IBP, porque eu acho que esse paciente, a chance dele ter um refluxo, e dele ter um refluxo que clareia mal, e do esôfago dele ficar banhado por ácido um tempo grande, ela existe. Então, eu não sei se você tem visto isso, igual você falou, 12% apresenta pirose, mas, às vezes, um pouco mais do que isso, se a gente for documentar por pH-metria, ou se a gente for pegar detalhe ali da endoscopia, talvez mais do que isso esteja tendo ali o refluxo e beneficiando, talvez, do uso do IBP, enquanto a gente não tem aí uma conduta mais agressiva, ou acho até que talvez nem seja necessária essa conduta de fazer funduplicatura, né? Abadia, os pacientes que têm acalase idiopática, eles se queixam de pirose quando tem refluxo. Mas os pacientes que têm acalásia por Chagas, o esôfago deles torna-se indolor. E muitas vezes você vê esofagite e o paciente sem queixa nenhuma. Tu está entendendo? Eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Se você identifica qualquer tipo de refluxo, durante a manometria, durante a endoscopia, manter esse paciente com IBP é a conduta. Ok, queridos. Pelo avançar da hora, infelizmente, terei que começar a encerrar. Antes de mais nada, assim, vamos lembrar a todos,
convocamos, saímos da semana diretamente para a próxima. Vamos falar mais sobre Chicago 3.0. Vamos falar para a sociedade, o NAFAD vai fazer a Sociedade Talks, dia 16 de julho, às 19 horas, com a Carla, com o Gerson e com o Fernando. Então, contamos com todos vocês, tá? A gente vai soltar o link para tudo isso. Daqui a 2 semanas, a gente vai falar sobre doença do refluxo. Mas, por hoje, eu gostaria muito de agradecer ao professor Zateca, que nos apoia sempre com a FBG, ao Viebig, nosso eterno presidente, a gente vai mantê-lo lá durante muitos e muitos anos na Sociedade de Motilidade, a Apsen Farmacêutica, pelo apoio incondicional à motilidade brasileira, a Láser, por nos propiciar esses aparelhos maravilhosos, a todos vocês, amados palestrantes, amados debatedores, foi incrível, muito incrível. Acho que o Brasil hoje pode degustar um bom momento para todos vocês, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e fiquem em casa quando puderem, quando saírem, se proteja. E um abraço fraternal, coração baiano para todos vocês, tá bom? Um forte abraço. Nos veremos na semana que vem, na 16, e depois daqui a 15 dias conosco, aqui no NAFAD. Um forte abraço.